Con relação a ser um triângulo, que é uma figura bastante simples, é a mais simples das figuras geométricas, certo? Porque tem um triângulo, quadrado, pentágono. O Sábato disse que ele tinha se limitado ao triângulo porque é a única figura que os historiadores conseguiam entender. Bom, mas agora falando mais em sério, sim, o Triângulo de Sábato tem a ver com pesquisa, inovação e desenvolvimento. E todos nós já ouvimos falar da importância da pesquisa e da inovação no desenvolvimento de um país. Mas aí tem um paradoxo, que é o seguinte: pesquisa, a gente, por exemplo, pesquisa no Brasil, a pesquisa no Brasil está bastante avançada e a produção de pesquisa no Brasil é tão importante, por exemplo, quanto a pesquisa em Coreia do Sul. Entretanto, a inovação e a produção de patentes é muito menor no Brasil que na Coreia do Sul. E, às vezes, pareceria ser que a universidade é culpada por esse problema. E não é bem assim, não é bem assim. Acontece que a pesquisa é uma atividade que está bastante bem balizada. A partir de Descartes, ou, enfim, de outros pesquisadores, já se sabe como fazer pesquisa. Para fazer pesquisa, você precisa ter boas bibliotecas, ter bons laboratórios, estudar muito, publicar, se comunicar com outros pesquisadores, etc. Já a inovação é uma coisa que está muito, muito menos balizada. Vejam vocês, por exemplo, sem dúvida, três dos maiores inovadores nos últimos anos nos Estados Unidos têm sido o Bill Gates, da Microsoft, o Steve Jobs, da Apple, e o Mark Zuckerberg, da Facebook. Bom, vocês sabem, nenhum deles chegou a terminar o curso universitário. Nenhum deles chegou a terminar o curso universitário. Já faz alguns anos, o Bill Gates ganhou um doutor honoris causa de Harvard, bem merecido, depois de que ele doou 10 milhões de dólares para a universidade. Mas ele merece, sem dúvida, ele fez importantes contribuições. Bom, então esse problema de como ter inovação e como ter desenvolvimento é um assunto que já preocupava ao Sábato faz 50 anos. Em 1968, Sábato e Natalio Botana apresentaram um trabalho que se chamou La ciencia y la tecnología en el desarrollo futuro de América Latina. Apresentaram isso em um congresso em Bellagio, na Itália. Opa, para aqui? Esse é o Triângulo de Sábato. E este, não, perdão.
E esse é o trabalho. Esse trabalho está também nesse livro, El pensamiento latinoamericano en la problemática ciencia, tecnología, desarrollo. E o trabalho original de Sábato é que este aqui, de Sábato e Botana, pode ser, eu baixei da internet. Ele se baixa gratuitamente da internet. Bom, então, o triângulo de Sábato, como já comentou nosso colega, é esse triângulo aí, que tem 3 vértices. Um vértice tem a ver com governo, um vértice tem a ver com pesquisa, universidades, centros tecnológicos, e outro vértice tem a ver com empresa e mercado. E o que o Sábato diz, e o triângulo mostra de uma maneira gráfica, é que tem que existir boa interrelação entre esses 3 vértices. Mas antes de falar em mais detalhe do triângulo, vamos falar um pouco do Jorge Alberto Sábato, que foi uma pessoa muito interessante. Ele nasceu na Argentina em 1924. Ele era uma criança inteligente, como são tudo bem. Ele foi uma criança inteligente, como são a maioria das crianças, mas ele teve uma sorte muito especial. O tio dele, que era Ernesto Sábato, deu-lhe de presente o livro de Einstein, La física aventura del pensamiento, que é esse livro aí. O menino Jorge leu o livro, ficou encantado e decidiu ser físico. Então, ele estudou para professor de física, primeiro para professor de física de ensino primário, depois para professor de física do ensino secundário. Ele nunca estudou na universidade, porque na Argentina os professorados estudam em escolas especiais fora da universidade. Ele nunca frequentou a universidade e foi totalmente autodidata. Uma vez formado, ele, por motivos políticos, nunca conseguiu ensinar em colégios argentinos. Então, ele que fez, junto com um amigo, Alberto Maistegui, ele escreveu um livro de física, que é este livro aqui, Introducción a la Física, que é um livro que se tornou famoso e é um clássico na Argentina para ensino secundário. É um livro realmente muito, muito bom. E isso foi uma coisa interessante, como ele, digamos, transformou limão em limonada. Ele não conseguiu, por motivos políticos, ensinar uma, duas, N turmas, mas ele ensinou miles de alunos argentinos, uruguaios, chilenos, com esse livro. Bom, como ele não tinha dinheiro também, ele ele trabalhava como jornalista freelance, e ele escrevia artigos sobre popularização da ciência e política científica, e ele escreveu isso nos principais jornais e revistas argentinos, sempre com pseudônimo, ou pelo menos até 1955 com pseudônimo. Como isso também não dava muito dinheiro, porque os jornalistas não ganhavam naquela época muito dinheiro, ele decidiu dedicar-se à metalurgia. Ele não sabia nada de metais,
mas ele sabia muito física. E vejam, a metalurgia é uma ciência que se desenvolveu até a Segunda Guerra Mundial, 1940, se desenvolveu de maneira empírica. É decir, as pessoas faziam metais, faziam aleações, sem realmente saber o que estava acontecendo na estrutura interna do material. Só a partir dessa época, a aplicação da termodinâmica e da física do estado sólido começou a fazer com que as pessoas entendessem bem como é que os metais funcionam. Isso não acontece unicamente na metalurgia, acontece em muitas áreas. Por exemplo, indo a minha área de trabalho e a área de minha colega Edna, que é a engenharia estrutural, vejam, na esquerda temos uma foto que não se enxerga muito bem, mas é a Catedral de Barcelona. Essa catedral, como a maioria das catedrais góticas, foram construídas a partir do século XI e até aproximadamente o século XV na Europa. Bom, a primeira formulação que permitiu um cálculo racional de estruturas desse tipo foi feita por esse senhor aí, o Castigliano, em 1864. Quer dizer, todas essas construções maravilhosas que ainda estão foram feitas empiricamente. Isso é uma das grandes características que temos os engenheiros. Os engenheiros fazemos coisas sem saber como fazê-las, mas fazemos e elas ficam em pé, não é? Ok. Bom, então, voltando à metalurgia, o Sábato começou a estudar metalurgia em 1946, 47. Ele rapidamente aprendeu. Em 1952, ele já era diretor do Laboratório de Pesquisas Metalúrgicas da empresa Guillermo Decker, que é uma das empresas metalúrgicas mais importantes da Argentina, e já publicava artigos em revistas internacionais de metalurgia, coisa que era muito rara nessa época na Argentina. E em 1964, ele criou o IMET, que é uma empresa de investigações metalúrgicas que começou a assessorar diversas empresas argentinas, entre as quais a CONEA, que é a Comissão Nacional de Energia Atômica, que tinha sido criada em 1952. Em 1955, a CONEA criou o Departamento de Metalurgia e Sábato foi nomeado diretor. Nesse cargo é que ele fez grandes contribuições. A primeira delas foi, talvez, uma das mais importantes, foi a criação do Curso Panamericano de Metalurgia. Um curso que era ministrado em Buenos Aires e em Bariloche, na Argentina, financiado pela OEA, Organização dos Estados Americanos, e que treinou e doutorou centenas de profissionais de toda a América Latina. Por exemplo, meu colega e amigo Arno Müller, que é um gaúcho, ele foi, se doutorou nesse curso, voltou para Porto Alegre e montou um departamento de metalurgia que é um dos melhores, se não o melhor, do Brasil, em nível 7 do CNPq. O Arno é professor emérito da URGS, merecidamente. E isso aconteceu com muitos outros metalurgistas de Uruguai, de Peru, de México, etc. Eu fui convidado para dar algumas aulas nesse curso e aí eu conheci o Sábato. Quando o curso já estava organizado, Sábato começou a trabalhar para a Central de Energia Nuclear.
desse assunto nós vamos falar um pouquinho depois. Bom, então, voltando ao triângulo de sábado e completando o que disse meu chefe, o professor Alexandre, o triângulo é esse aí, certo? Então, a relação entre ciência, governo e empresa. É decir, para desenvolver um produto se precisa de uma cooperação entre esses três vértices. E também algum outro vértice, mas, digamos, esses seriam os fundamentais. Uma coisa que é interessante é a seguinte. A gente pode imaginar que temos dois triângulos. Um triângulo interno, vamos supor que é o triângulo brasileiro. É o triângulo que representa, certo, a situação no Brasil. E tem um triângulo externo, que eu desenhei lá, que é o triângulo que representa o resto do mundo. Bom, não vai passar daí, fica tranquilo. Que representa o resto do mundo. Então, também há interações entre os vértices do Brasil e os vértices do resto do mundo. Por exemplo, estou falando na área da ciência, um professor brasileiro que faz o doutorado no exterior, que publica no exterior, que continua a trabalhar junto, muitas vezes, com o seu orientador no exterior. Muitas vezes, esse vínculo que publica no exterior, muitas vezes esse vínculo se torna mais forte que os vínculos internos. Essa também é uma situação que leva, muitas vezes, ao éxodo de científicos de países latino-americanos. Certo que eles se relacionam com grupos de trabalho no exterior, que estão melhor, que oferecem uma série de vantagens e acabam indo para lá. No vértice das empresas, temos empresas nacionais que muitas vezes elas, em lugar de desenvolver tecnologia localmente, elas compram tecnologia no exterior. Ou diretamente são empresas que são filiais de empresas do exterior. Claro, eu não estou propondo, o Sábato também nunca indicou que isso devia ser evitado. Claro que os cientistas locais têm que se relacionar com todo mundo. É verdade que as empresas têm também que comprar ou obter tecnologias as mais avançadas possíveis. Mas é importantíssimo para ter realmente inovação e ter desenvolvimento local que se faça uma interrelação mais forte dentro do triângulo local. Quer dizer que as empresas vão nas universidades ou nos centros de tecnologia a procurar aquela tecnologia que precisam e que podem desenvolver. E que as universidades também oferecem seus resultados para as empresas, porque as empresas são as únicas que conhecem o mercado e são capazes de transformar uma ideia que pode ser muito brilhante, mas que economicamente talvez não seria possível se não passa por uma organização de mercado. Certo? Então, essa é a ideia básica do Sábato, que naturalmente vocês poderão ler muito melhor no paper dele. Então, para terminar, eu vou mostrar que, embora é difícil fazer isso, existem muitos exemplos de sucesso em Latinoamérica. E para isso eu vou mostrar dois exemplos, um exemplo aqui no Brasil e outro exemplo na Argentina. E eu vou começar com, porque tem a ver com Sábato,
com o programa nuclear argentino e a central de Atucha. Bom, vocês sabem que as centrais nucleares, bom, vocês não sei se sabem, mas as centrais nucleares do mundo, normalmente, a maioria trabalham com urânio enriquecido e água natural. Esse é um problema porque o urânio enriquecido serve também para fazer bombas. Essa é a situação que está por trás daquela crise no Irã. O Irã, eles estão enriquecendo urânio, dizem, para fazer reatores nucleares, mas tem muitas pessoas que suspeitam, especialmente os vizinhos, suspeitam que eles queiram fazer bombas. Isso, claro, é uma coisa que é óbvia. E então, na Argentina, já nos anos 60, fim dos anos 60, começou a se trabalhar nesse assunto e se decidiu ir por outro caminho. Trabalhar com urânio não enriquecido ou levemente enriquecido, um urânio que não serve para fazer bombas atômicas, e trabalhar com água pesada em lugar de água comum. Essa pesquisa foi desenvolvida por Sábato e um conjunto de físicos das universidades argentinas e alguns físicos estrangeiros que foram convidados. Foi projetada uma central, que é a central de Atucha. A Argentina não tinha condições para fazer fisicamente essa central, então a central foi construída pela Siemens da Alemanha, mas a Argentina tem todos os mecanismos que permitem total autonomia no funcionamento da central. É decir, a Argentina tem minas de urânio, ela faz... bom, aqui tem a central de Atucha. E então, as claves da autonomia: produção de concentrados e óxidos de urânio, construção de uma fábrica de elementos combustíveis, que se chama CONUAR, uma fábrica de tubos de Circaloy, que são os tubos onde o urânio está, que é a FAESA, uma planta industrial para fabricar água pesada, e todo um processo de manipulação dos resíduos radioativos. Todo isso é feito localmente por técnicos locais que estão bem treinados e sabem fazer isso. Então, essa planta funciona de maneira autônoma. Depois, na Argentina, foi construída outra planta similar em Córdoba. Agora está sendo construída a segunda central de Atucha, e em um futuro próximo parece que vai ser construída uma planta aqui em Formosa, próxima de nós. Então, esse é um exemplo em que realmente houve uma cooperação entre empresas, governo e centros de pesquisa, certo? A CONEA e as universidades argentinas, e com um resultado que funcionou muito bem. Por quê? Porque não se queria ter uma planta de urânio enriquecido que teria uma série de condicionamentos políticos muito complicados. Ok. O segundo exemplo também é muito conhecido e também é muito importante, é a exploração do petróleo offshore pela Petrobras, que todos vocês conhecem muito bem. Mas por trás disso também tem uma história assim bastante interessante, relativa ao professor Fernando Lobo Carneiro. Uma pessoa maravilhosa. Então, vejam bem, algumas das coisas que o Fernando Lobo Carneiro fez na vida. Uma ideia interessante é a seguinte: em 1943 estava sendo aberta a Avenida
Getúlio Vargas, na cidade de Rio de Janeiro. E tinha essa igreja, que era a igreja de São Pedro, que estava no meio do traçado da avenida. A ideia, então, foi deslocar a igreja para um lado, montada sobre rolos. E, como está indicado aí, vem a igreja, uma plataforma e rolos embaixo. Ese es un procedimiento que tinha sido realizado en Estados Unidos y en Europa, empregando rolos de aço. Só que a empresa que ganhou a licitação en Rio de Janeiro decidió baratear custos y usar rolos de concreto. Como houve algumas sospeitas de que a resistência fosse a suficiente, se decidiu ensaiar um desses rolos na situação de carregamento lá. E para isso se foi no Instituto Nacional de Tecnologia, cujo laboratório de ensaios de materiais era chefiado na época pelo engenheiro Fernando Luiz Lobo Carneiro. O ensaio foi feito e, bom, os engenheiros já sabem, o que aconteceu é que com uma carga muito pequena, aparecia uma trinca vertical e o rolo, o cilindro, se partia pela metade. Então, o projeto de traslado da igreja foi abandonado, a igreja foi demolida e a avenida foi construída sem igreja. Mas aí tem outro exemplo de transformar limão em limonada. O Lobo Carneiro ficou pensando nesse assunto, que achou muito curioso. Estudou o problema, que é um problema bastante complexo de elasticidade. Ele resolveu as equações matemáticas e encontrou que, de fato, existem tensões uniformes ao longo desse diâmetro vertical, que são as que produzem a ruptura do cilindro de concreto. Ele fez um trabalho escrito à máquina com as figuras feitas em nanquim. Eu tenho uma cópia que ele me deu. E, enfim, comentou com alguns amigos. Um desses amigos viajou a França para um congresso e mostrou esse relatório para Robert L'Hermite. Robert L'Hermite era, na época, o maior especialista em ensaios de materiais da França e um dos mais conhecidos do mundo. O L'Hermite leu o relatório, ficou maravilhado, repetiu os ensaios do Lobo Carneiro, confirmou toda a formulação, etc., e incorporou esse ensaio como ensaio de resistência à tração na norma francesa, chamando de Essai Brasilien. Depois isso se estendeu por toda a Europa e por todo o mundo, e em inglês isso é conhecido como Brazilian Test. Que eu saiba, é o único ensaio, pelo menos na engenharia, que tem nome de um país junto. É uma coisa assim, realmente muito interessante. Bom, por isso o Lobo Carneiro recibió diversos premios y doctorados honoris causa, y en 1984 recibió el Premio Interamericano de Ciencia Bernardo Ussey. Bernardo Ussey, vocês sabem, é um dos patronos do IMEA, certo? Das cátedras do IMEA. Bom, mas ele não parou por aí.
o Lobo Carneiro era de movimento que não sei se os mais jovens ouviram falar, que era o movimento O Petróleo é Nosso. En 1950 ele se elegeu deputado pelo Partido Comunista e dentro do Congresso ele defendeu que a Petrobras tivesse o monopólio da exploração, do refino e da distribuição e venda dos derivados do petróleo, porque ele achava que era a única maneira de que a Petrobras e o Brasil iam ter uma indústria do petróleo independente. E ele, como engenheiro e como uma pessoa muito simpática, ele conseguiu que o resto dos diputados, muitos que estavam em contra disso, aceitaram e realmente assim saiu a lei da Petrobras. Em 1960, Lobo Carneiro colaborou com o professor Coimbra na criação da COPE, que é a coordenação dos programas de pós-graduação de engenharia civil. Lobo Carneiro tomando conta da área de engenharia civil, que é onde eu fiz o doutorado, e que é também um curso 7 da CAPES, e que é, sem dúvida, o melhor curso de engenharia civil do Brasil e a nível internacional. Finalmente, quando foram descobertas as primeiras jazidas de petróleo em mar afora, em Rio de Janeiro, elas estavam em uma profundidade tal que não existia no mundo tecnologia para fazer essa perfuração e extração desse petróleo. Aí, Lobo Carneiro, junto com meu amigo Agustín Ferrante e com outros professores e pesquisadores da COPE, foram junto a trabalhar a Petrobras e desenvolveram esse sistema que está aí. Certo? Que foi o primeiro sistema no mundo e que agora está sendo ampliado para o pré-sal, a coisa de 5 quilômetros assim, embaixo do nível do mar. É interessante, ele comentava que no início, quando eles se aproximaram da Petrobras para colaborar nessa pesquisa, os engenheiros da Petrobras não acreditavam que professores pudessem ajudar eles, porque eles achavam que os professores eram pessoas muito teóricas e que jamais iam conseguir colaborar em uma coisa tão prática como era construir estruturas e fazer furos no fundo do mar. E, sin embargo, todos sabemos que isso foi um grande sucesso. Foi um sucesso tal que a Petrobras instalou seu centro de pesquisas nos terrenos da UFRJ, certo? O CEMPES, que é o centro de pesquisa principal da Petrobras, está nos terrenos. Aqui está o CEMPES. Bom, aí tem o velho, o mais antigo, digamos, que foi construído a partir dos anos 70 e pouco, e o mais novo, que é bem recente. Está se expandindo de uma maneira fantástica. Então, esse é outro exemplo de colaboração, certo, entre academia, governo e empresa. Nesse caso, empresa, a Petrobras. Por quê? Porque, claro, não havia possibilidade da Petrobras comprar tecnologia fora. Tinha que ser desenvolvida localmente. Uma coisa também muito importante nesse caso é que também os professores da COPE, eles têm uma relação inversa com a Petrobras. É decir, além deles resolverem problemas da Petrobras, eles formam seus alunos e eles montam seus programas
de estudo, de maneira que os alunos saiam com uma preparação boa para trabalhar na indústria do petróleo. Não unicamente agora, mas no futuro. Isso é uma coisa que é muito importante na universidade. Nós temos que estar, como professores, preparados para formar alunos que, quando eles saiam a trabalhar, eles sejam realmente úteis para as empresas e tenham conhecimentos que as empresas precisam. Bom, então isso não se enxerga muito bem, mas se o pré-sal é uma coisa fantástica. Se imaginem um cilindro assim de 30 centímetros de diâmetro e 5 quilômetros de flambagem, imagina, não? Ok. Bom, essas são diversas vistas. Isto também, a nossa universidade, a URGS, também participa. O Telmo Stroiker, aí tu conheces, eles fazem os ensaios desses tubos em escala natural. Bom, e aí me ocorreu pensar o seguinte: nós temos a Petrobras que se instalou junto da COP. E vejam, nós estamos instalados junto a Itaipu e ao PTI. Então, eu acho assim que essa é uma oportunidade que nós temos, certo? Nós estamos em uma magnífica situação para o pessoal da UNILA, já tem alguns que fazem isso, colaborar estreitamente com Itaipu, com o PTI, certo? Porque essa colaboração, sempre nessa ideia do triângulo de sábado, digamos, para colocar de alguma maneira, é fundamental para o desenvolvimento das pesquisas e para o desenvolvimento econômico do país. Bom, então, já termino. Tá bem? Conclusões. Primeiro, crianças. Se vocês têm filhos ou sobrinhos pequenos, não deem para eles só musiquinhas boas, deem para eles livros importantes. As crianças têm tantos neurônios como os adultos, vocês sabem disso. E são neurônios bem fresquinhos. Tem que aproveitar. Segundo, o triângulo. Bom, eu não sei se expliquei muito bem o triângulo. Tem muito escrito sobre isso. Tem pessoas que depois, a partir do triângulo, fizeram o tetraedro, o pentaedro, assim, fizeram modelos mais complexos. Existe uma enorme literatura a partir daí. Mas sempre as ideias giram nessa área. Terceiro, eu mostrei o exemplo de duas pessoas que tiveram coragem e competência, certo? O Sábato e o Lobo Carneiro. O Lobão, os alunos e colegas chamavam Lobão ao Lobo Carneiro. E especialmente uma coisa, acho importante, mensagem para os mais jovens. Não é suficiente ter coragem. Não é suficiente ser rebelde e corajoso. Tem que ser rebelde, para mudar as coisas tem que ser rebelde, corajoso e competente. Então, tem que estudar, tem que aprender matemática, física, química, biologia, certo? Para poder empregar não só coragem e rebeldia de uma maneira efetiva. Bom, quarto, a importância que acho que todos temos que pensar em tentar um maior acercamento, uma maior aproximação entre a UNILA, Itaipu e PTU, já que estamos tão próximos e que estamos em muitas áreas, não unicamente na engenharia, mas também em biologia e em outras áreas, a
campos de estudo que são compatíveis. Bom, eu vou mostrar também, este é um livro do Sábato que se chama Ensaios em Campera. É um livro que ele escreveu, que é um livro muito, muito interessante. Campera em Argentina significa jaqueta. O Sábato nunca andava de terno e nunca andava de gravata. Ele andava sempre com um lenço no pescoço, como os gaúchos, e com uma jaqueta. É uma pessoa assim muito, muito informal. Mas o livro dele é um livro realmente muito importante. Outro livro que eu estou chamando a atenção de vocês se chama se chama o Estado Empresário. O Estado Empresário. E é um livro que mostra a falsidade daquela discussão que se faz especialmente em Estados Unidos e em alguns países de Europa, como Inglaterra, sobre onde é melhor, onde se faz a pesquisa de maneira mais eficiente. Se no governo ou nas empresas privadas. En Estados Unidos, especialmente o Partido Republicano, acha que são as empresas privadas as que têm que fazer tudo. E estão tentando tirar cada vez mais verbas de apoio do governo à pesquisa nas universidades, o qual seria uma coisa muito complicada. Esse livro mostra que a maior parte das inovações que acontecem em Estados Unidos são baseadas em resultados produzidos dentro das universidades ou dentro de centros de pesquisa de Estados Unidos financiados pelo governo. E tem uma série de dados assim muito, muito interessantes. Por exemplo, vocês sabem quanto que a Apple, que é uma empresa de alta tecnologia, gasta em pesquisa? Você tem uma ideia de quanto a Apple pode gastar em pesquisa? Bom, a Apple gasta 2% do seu orçamento em pesquisa. 2% só. O resto, eles pegam resultados de universidades, de centros de pesquisa americanos, especialmente de centros de pesquisa na área de defesa. Eles patenteiam e transformam em inovação. Então, a autora desse livro está propondo também que essas empresas deviam devolver ao Estado parte dessas verbas que elas estão aproveitando. Bom, eu não quero entrar nessa discussão, mas realmente é muito, muito interessante esse livro. E, finalmente, eu não tenho aqui... sim, eu tenho, como eu sou professor ainda, embora aposentado, eu tenho uma tarefa para vocês. Primeiro, pesquisar mais sobre esse assunto no Google. Tem bastante no Google sobre esse tema. E segundo, buscar exemplos de sucesso na sua área, no seu país, para os que sejam estrangeiros. Existem muitos exemplos no Brasil, existem muitos outros exemplos em outros países. Eu acho que seria interessante juntar-nos e fazer um estudo dessa situação, relacioná-los e talvez podemos escrever um artigo interessante sobre o Triângulo de Sábato. Ok, muito obrigado.